Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o paradigma psicossomático. E a compreensão das doenças psicossomáticas, elas remontam ali à Grécia Antiga. E a primeira pessoa a falar sobre isso foi Hipócrates, e ele associou certos distúrbios, como a histeria, ao útero. Ele acreditava que o útero poderia se mover pelo corpo, procurando umidade, causando sintomas físicos variados, desde uma dor de cabeça, a cólicas e tudo mais, dores intensas. Então, essa foi a primeira vez que alguém associou, ou seja, conectou ali os distúrbios corporais à mente. Então, foi aí que começou a história da medicina psicossomática, que nessa época era centrada nas mulheres, porque nessa época a histeria, ela era atribuída, os desequilíbrios, exclusivamente ao sexo feminino. E isso nós podemos encontrar em várias partes onde a gente assim procura de maneira científica, como MPQB 2023, McGill University em 2022, onde está relatado essa história que aqui eu coloquei para vocês inicialmente, para começarmos a destrinchar os problemas psicossomáticos e como é que isso começou a ser conectado com a mente. Então, essa história de que o útero andava pelo corpo, isso é da época de Hipócrates. Então, durante séculos, essa história da histeria ter uma origem uterina prevaleceu. E somente no final do século XIX, com o trabalho de Jean-Martin Charcot, é que a histeria começou a ser estudada sobre uma nova perspectiva. Charcot, um neurologista francês, revolucionou a medicina ao propor que a histeria era uma condição neurológica e não uma condição física, em que o útero mudava de lugar procurando umidade. E como foi que ele descobriu isso? Porque ele começou a usar a hipnose naquela época para aliviar esses sintomas. Então ele percebeu que se aliviava, tinha ali alguma coisa que se relacionava com o psique, com o cérebro humano. E foi aí, pessoal, que Sigmund Freud, ele começou ali como aluno de Charcot e ficou profundamente influenciado por essa visão. E continuou esse estudo da histeria com Joseph Breuer. Ambos desenvolveram a teoria da conversão histérica, na qual as emoções reprimidas se manifestavam em sintomas físicos. Então, aquilo que a gente não fala, desde ali a época de Sigmund Freud, já começando ali com Charcot, começou a se perceber que o que você não fala, a dor emocional, vai começar a sair pelo corpo. Então, pessoal, mais uma vez aqui nesse vídeo, deixo claro para vocês que é necessário nós estarmos falando, simbolizando, nos dando o direito de expressar o que a gente sente. Se você não pode falar com as pessoas em volta de você, se elas te reprimem, se elas não entendem, você pode ir no SUS, você pode arrumar um psicólogo,
você pode arrumar um confidente, você pode fazer um tratamento psicanalítico online comigo ou com alguma pessoa, por exemplo, do Sobrapa, que é o grupo onde eu participo e faço parte. Nós temos ali um grupo grandioso de psicanalistas prontos a atender e nós estamos à disposição para ajudar você a simbolizar, a colocar para fora as emoções, a se dar o direito de se expressar para aliviar a dor emocional que está acometendo o seu corpo físico. Desde essa época, pessoal, ficou ali claro que o que nós não falamos, eu parei aqui um pouquinho para meditar sobre os assuntos, nós temos que pensar. E aquilo que a gente não fala vai ficar guardado no nosso psique. Por que eu fiz esse silêncio? Porque às vezes é preciso você se colocar em silêncio. Esse silêncio foi para você refletir que de vez em quando você tem que se colocar em silêncio, olhar para sua história, olhar para o que aconteceu com você desde a gravidez da sua mãe, como você foi gerado, você foi aceito, você foi bem acolhido, ou você foi gerado do tipo assim, já era o terceiro, quarto, quinto filho, gerou um certo estresse para sua mãe. Começa aí a sua história na gravidez. E depois, como é que você foi recebido? Quais as histórias que envolveram a sua família? O que ficou internalizado no seu inconsciente como doença psicossomática, como trauma? E isso, com o tempo, vai sair em forma de doença no seu corpo. A palavra que você não fala, aquilo, os nãos que você recebe, tudo isso pode sair em forma de doenças psicossomáticas. Então vamos olhar para a gente com carinho, vamos nos dar o direito de falar, de sentir, de simbolizar o que dói em nós de forma psíquica. Então, pessoal, desde que esse conceito do paradigma psicossomático foi colocado por Freud e Breuer em 1895, à medida que o conceito da histeria evoluiu, a medicina começou a incorporar uma visão ampla das condições psicossomáticas, deixando de lado a perspectiva que limitava ao feminino apenas e percebendo que envolvia crianças, envolviam homens, envolviam todas as pessoas. E a partir aí do século XX, a Associação Americana de Psiquiatria reformulou esse diagnóstico de histeria em suas edições do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM. E na década de 1980, esse termo foi substituído pelo diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade, refletindo a compreensão refinada das manifestações desses sintomas. Então, pessoal, isso já em American Psychiatric Association, em 1994. Então, assim, de forma científica, tem toda uma validação para que se perceba, através de várias pesquisas, de
inclusive psicanalistas e estudiosos da nossa época, a respeito dessa questão de que o nosso sentimento recalcado, guardado, não simbolizado, ele vai sair em forma de doença psicossomática. E hoje, com a neurociência, com estudos bem profundos, a histeria, ela vai refletir um esforço contínuo de adaptação dos termos e categorias psiquiátricas, onde as pessoas se tratam mais com remédios para aliviar a dor. Mas a psicanálise, ela vai no fundo da sua mente, ela vai ajudar você a pegar aquilo que está escondido lá quando você era criança. A culpa do seu jeito de ser ou o benefício do seu jeito de ser não tem a ver com o seu hoje. Vem desde que você era criança. Toda uma internalização que vai fazer com que os recalques, aquelas coisas que ficaram guardadas ali e que você não conseguiu falar. Eu atendo uma pessoa, um moço, contando aqui rapidinho uma experiência que ele me disse. A minha tia, enquanto a minha mãe ligava, dizia: fica calado, não conta o que está acontecendo aqui, não fale nada. E ele, desde então, começou a guardar as palavras. E muitas vezes, até hoje, a gente ouve isso. Ah, seja bonzinho. Não pode falar isso, imagina. Você tem que calar. Não pode falar o que você sente. Guarda isso, ninguém quer saber, não interessa. Tudo bem, a gente não tem que sair falando a nossa vida para todo mundo. Mas você tem que simbolizar, você precisa dar nome para suas dores, você precisa de vez em quando de se dar o direito de ter sentimentos. Você não tem que sorrir quando você não tem que sorrir, não quer sorrir. Você pode sim se permitir ser você e não ter que ficar usando remédio, porque quando você se trata com um psicanalista clínico bem preparado, ele vai ajudar você a olhar para esses traumas e ele vai ajudar você a estar simbolizando e recuperando o seu bem-estar psíquico. Então, esse é o convite que eu deixo para você hoje mais uma vez. Através da psicanálise, nós podemos oferecer uma visão integrada da saúde mental e física, onde você vai conseguir reconhecer o papel dos seus conflitos inconscientes no seu corpo de forma atual. Nós vamos conseguir, através de nos tratarmos na psicanálise, perceber as manifestações das doenças físicas que nos acometem, que estão presas lá nos traumas que nós vivemos, nos nãos que nós não dissemos e nas dores que não foram permitidas que a gente sentisse. Então, dessa forma, eu estou convidando você a continuar com a gente nessa caminhada, porque nós vamos começar a falar sobre os problemas psicossomáticos de forma cancerígena e doenças autoimunes, várias delas, e qual a causa psíquica de cada uma aqui no nosso inconsciente, para você estar desmembrando esse problema psicossomático em você. Muito obrigada mais uma vez por assistir o vídeo. Tomara que tenha ajudado você a olhar para você, se dar o direito de sentir e falar, para que você continue nessa caminhada da autocura através da psicanálise. Se inscreve no canal e continue com a gente, porque você vai aprender muito mais.
Ao longo dos dias eu vou falar com você sobre doenças psicossomáticas e sobre como nós podemos nos ajudar olhando para nós mesmos e nos dando o direito de ter sentimentos.